seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Mengão. E eu sou o Sequeto e trato dos assuntos do Palmeiras. Rapaz, finalmente chegou a segunda-feira, a hora de fazer esse vídeo maravilhoso, onde a gente vai falar do título do Flamengo da Supercopa, fazer a nossa análise, dar muito pitaco, enfim, fazer um vídeo pra vocês curtirem, manda pro seu colega, porque esse vídeo vai ter muita coisa boa. Tem alguém muito feliz hoje? Tô muito feliz, inclusive vou te perguntar, Sequeto, você gosta de chocolate, meu querido? Eu gosto. Você quer comer um chocolate em homenagem ao Flamengo ou posso ficar com ele pra mim? Pode ficar. Chocolate do Mengão em cima. Ah, Kleber, 3-1 na goleada. Do jeito que foi, meu filho. Ficou barato pro Botafogo. O chocolate tá uma delícia. E que momento de Felipe Luiz e da equipe do Flamengo. Vamos conversar sobre isso, Sequeto. Enquanto eu mastigo, pode falar aí. Rapaz, a primeira coisa que a gente tem que falar é... O jogo começou ali e rapidinho aquela chuva meteu o campo inteiro. O campo começou a ficar pesado. O primeiro gol ali quando... acontece o pênalti, uma aguaceira danada. Rapaz, é muito estranho. Quem poderia imaginar que em Belém do Pará, em fevereiro, 4 da tarde, vai chover pra caramba? O CBF, me ajuda, né? O jogo, a festa foi linda, o show da Joelminha foi legal pra caramba. Torcida compareceu. Por que chora, Super Bowl? Viva Joelma. Então, assim, tinha tudo pra ser um clássico legal, como foi, pra mim. Mas podia ser 6 e meia. Ou 11 horas. Eu acho jogar 11 horas em qualquer lugar do Brasil muito quente. Em Belém do Pará deve ser um horror. Mas cabia o jogo ali às 18 horas e tal, pra você lidar melhor com a chuva, mas aconteceu, o jogo ficou o primeiro tempo de 2 horas, né? Demorou a beça pra acabar. Mas acabou que aconteceu a drenagem incrível também, né? Sim, muito bom. A chuva deu uma treguinha, a drenagem começou deixou o campo habitável e pronto. Nota aí pra torcida, né? Que lindo. Feliz demais, eles felizes com os caras com rodo, feliz com o juiz chutando a bola rolando. Chorei de rir os caras gritando a careca do Escobar. Achei fantástico. Torcedor brasileiro é uma maravilha, eu gostei demais. Então, foi bom. Mas vamos falar do jogo? Falando do jogo, a gente não tem como falar diferente, né? Foi uma dominância completa do Flamengo. O Flamengo mostrou muito repertório. Capacidade física. Chama atenção porque o Botafogo começou a preparação depois, né? A temporada acabou mais tarde, eles começaram a preparação aproximadamente 10 dias ali depois do Flamengo, então a perna ia cobrar, mas eu não sei se foi só a perna que foi o problema. Eu não achei o problema apenas físico, eu achei também um problema técnico. Ainda é claro que é o início de temporada e as duas coisas andam juntos. Sempre. Assim como eu também acho que esse time do Botafogo não vai ser o time, não o elenco ali para o meio de temporada, então isso vai mudar muito. Então chamou atenção assim, porque quando jogou contra o Fluminense, eu mesmo que vim, elogiei. Verdade. Tem uma memória do ano passado. Então aqui a gente não vai agora falar, não tem mais, não tem como. Não é o fato, não é o caso. Até porque eles estão sem técnico. Exatamente, simplesmente não rendeu e vai acontecer. Essa oscilação é normal no início de temporada. Não quer dizer que a temporada do Botafogo vai ser jogada fora por causa desse jogo. Não, de forma alguma. Mas já acende um sinalzinho de alerta ali. Esse elenco tem que melhorar, tem que ter mais opções. Você tem que ter um técnico. Você tem que ter um técnico, né? Até antecipando, a gente ia falar isso um pouquinho depois, já que falamos de técnico, tem especulação de Tite, né? Tite no Botafogo, né, cara? A gente tá com bastante expectativa, mas... Expectativa, né? Falar direito, expectativa, mas... O Ouro Porco apoiava muito Diniz no Botafogo, né, cara? Acho que seria muito melhor. Ele faria um trabalho ali que precisaria talvez de 1, 2 anos para se concretizar como vencedor, então... Fica aí a esperança do professor Tite chegar a assumir o Botafogo. E aí a gente vai ver, é só uma especulação por enquanto, mas parece que está sendo publicado em vários veículos aí da suposta mídia tradicional, então deve ser verdade. Sim, e a gente vai aguardar. E falando de professor Tite, me lembro de falta de repertório, que era uma coisa que teve no Flamengo no ano passado. E isso chamou atenção nessa partida, né? O Felipe Luiz conseguiu montar um time que mostrou muito repertório e no vídeo anterior nós falamos da capacidade do Botafogo de contra-atacar, né? Falamos que o Flamengo ia ter a dominância da bola, ia apertar o Botafogo, mas o Botafogo não ia deixar e não foi o que aconteceu. Não, foi totalmente diferente. O Botafogo, inclusive, foi vítima do próprio veneno. O Flamengo contra-atacou muito bem o Botafogo, colocou o Botafogo em situações complicadas. O segundo gol
que foi uma pintura de finalização do Botafogo. Ele sai de uma ligação direta do Rossi, jogando aquela bola, o Plata deu uma casquinha que caiu no pé do Michael, que só conseguiu conduzir a bola até a intermediária, jogou a bola no Bruno Henrique. O Bruno Henrique acertou um chute difícil de acertar. Já preparou o corpo quando estava recebendo a bola. Certinho, né? Mas chamou muita atenção a falta de preparo da zaga do Botafogo. Como jogou mal a zaga do Botafogo, né? Sim, e pra mim, assim, é inadmissível porque assim, tudo bem, tem uma movimentação ali que parece que o Flamengo já tá treinando do Plata vir pra dar essa casquinha. Repetiu, na final da Copa do Brasil, ele fez isso no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Exatamente. Mas assim, é inadmissível numa ligação direta ter um buraco na defesa do Botafogo daquele jeito. E não era um buraquinho, né? Não. O Michael recebeu livre, depois os jogadores do Botafogo vieram apertar ele, 3 jogadores, mais os zagueiros da cobertura, e não foi suficiente. E o Bruno Henrique também livre, então assim, parecia um contra-ataque, né? Sendo que a bola veio direto do goleiro. Veio direto do goleiro, exatamente. Então isso chama bastante atenção. O Lucas Alter fez uma partida péssima. Nossa, eu adorei, eu achei excelente a partida do Lucas Alter. Inclusive, faço votos para ele ficar no Botafogo e não ir para o Vitória, igual tudo indica que vai acontecer. Exatamente. O até me surpreendeu, né? Porque o técnico tinha pedido para ele ficar no Vitória, no Botafogo até esse jogo, mas aparentemente o Botafogo vai ficar com ele por mais tempo. Bela escolha do Botafogo, gostei muito. Anima bastante os adversários. Gostei muito. E outra coisa que o Ouro Porco comentou aqui no último vídeo foi a questão do elenco, né? Exatamente. Como faz diferença? Você tinha falado que no final do jogo do Fluminense você olhava o banco do Botafogo recheado de garotos. Só garoto. E tá tudo bem para um começo de temporada. Sim. Deixando claro, para o começo de temporada não acreditamos que esse vai ser o Botafogo do ano. Porém, você vê o Flamengo que tem um formato diferente, Exatamente. né? O Flamengo não é uma SAF, o Flamengo já vem de uma estruturação aí de 12 anos, pelo menos. E você vê que na hora das substituições, o Flamengo chama Luiz Araújo, Arrascaeta. É muita qualidade. Danilo, que jogou 4 minutinhos só e já tem um troféu. Exatamente. Que estreia. E o Botafogo vai enchendo o time, o grupo com seus meninos, né? Você vê assim que o jogador mais experiente ali para entrar, talvez fosse o Patrick de Paula, que entrou e fez o gol, inclusive. Sim. Mas é um jogador que o ano passado mesmo o Botafogo não aproveitou. Sim. Né? Foi pro Criciúma e agora voltou. Aparentemente esse ano ele deve ficar no elenco, até porque ele fez já gol, não tá mal no Carioca. Mas assim, é um elenco que vai ter que se reforçar, não tem jeito. Trouxe o Arthur. Que não fez uma boa estreia, mas acho que não tinha muito o que fazer também, né? Não foi culpa dele, né? Não, de jeito nenhum. Não tem como exigir no primeiro jogo do jogador que ele brilhe com a camisa do Botafogo. Mas também é aquela questão, acho que tem alguns jogadores, alguns torcedores do Botafogo com a expectativa do Arthur ser o Luiz Henrique. E são jogadores completamente distintos. Arthur nunca teve protagonismo por onde passou e talvez não vai ser diferente. Ele compõe elenco muito bem. E isso é importante para um elenco vencedor, muito bom jogador. Pode ser titular. Jogadores que compõem elenco, mas talvez o Arthur não seja a principal peça do Botafogo durante a temporada. Eu acho que o Textor vai gastar uma graninha aí ainda e vai trazer alguns outros jogadores mais protagonistas que ele, com toda certeza. Sim, e falando em protagonismo, né, o Flamengo tem vários protagonistas que a gente pode exaltar, né? Eu vou chamar a atenção de 2, acho que falar do Bruno Henrique é chover no molhado. Trocadilho à parte. Trocadilho safado aí. Então, assim, quando o Bruno Henrique, você vê um jogador que já é hoje o maior jogador campeão da história do Flamengo, né, com 14 títulos, junto com o Arrascaeta, e ele se emocionar e a postura dele dando entrevista, nunca puxando para o lado individual. O Bruno Henrique sempre exaltando o clube e o grupo, né? E eu, como torcedor de muito tempo do Flamengo, ver o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um cara de grandes entrevistas, né? Ele tem muitas frases. Outro patamar. Ele leva muita... Ele vira muito meme pela personalidade do Bruno Henrique, né? Sim. E você vê um jogador já com a maturidade dele que ele tem, já não é um jogador jovem mais. Não vou falar que está em fim de carreira, acho que não, acho que ele tem muita lenha para queimar ainda. Mas um jogador que se emociona e capaz de enaltecer o grupo e o clube onde ele trabalha. O que é importantíssimo, né? Sim. Todo jogador de futebol, de clube grande, ele é o que é por conta do clube que ele joga também, né? Ou os clubes que eles vão jogar. Né? Então tem jogador, às vezes, que gosta de se sentir maior que o clube, não é o caso dele. Não. E o Gerson também. O Gerson, gostei muito da entrevista dele quando ele falou o seguinte. O repórter, se eu não me engano, foi o Eric Faria, não lembro. Perguntou para ele se ele sentia muita pressão de estar nesse grupo.
E ele falou, pressão é você acordar cedo para trabalhar, tendo que trazer comida para casa. A pressão é quando ele era menino e a família apostavam as fichas nele. Hoje, jogar num clube, ganhando salário alto, apesar dessa não ter sido uma frase que saiu da boca dele, mas fica na entrelinha, Exatamente. né? Isso é privilégio. E muitas vezes o jogador de futebol, de clube grande, que tem salário alto, ele esquece isso, né? Você está no Flamengo, no Palmeiras, em outros clubes, é privilégio, não é uma pressão que você passa na sua vida. Então, conforme os jogadores foram falando no final do jogo, eu acho que foi uma das partes que eu mais consegui apreciar disso tudo. Porque a Supercopa, igual falamos no outro vídeo, ela é um título menor. Sim. Vira taça no final do ano, conta, mas... Tem que comemorar, a torcida principalmente. Mas você vê que o clube e o que está acontecendo dentro do Flamengo hoje deixa a gente muito animado com o ano que está para vir. Lembrando, ainda tem Pedro, ainda tem jogadores para chegarem, né, durante a temporada. Então, e o Felipe Luiz muito bem. Então, eu como flamenguista, ontem na entrevista dele foi muito boa, esclareceu algumas questões, falou também que quando o Pedro voltar, ele vai preparar o time para o Pedro. Sim. Até porque eu acho correto, né? O Pedro é o melhor centroavante que o Brasil tem aqui, jogando no Brasil, pelo menos. Então você tem que preparar o time para o seu principal jogador mesmo. Então ontem achei que a entrevista dele foi muito esclarecedora, falou de algumas questões que dá a entender que Felipe Luiz está ligado nas redes, hein? Então você está cornetando ele aí, ele está te ouvindo. E outra parada que apareceu na entrevista que foi interessante também foi o Alcaraz, né? Exatamente, falou muito disso. O Alcaraz, quando surgiu do nada aquela notícia que o Alcaraz estava deixando o Flamengo, e a gente falou, e aí, é parte técnica, é parte financeira, são as duas coisas. Pela entrevista do Felipe Luiz, ele falou, deixou claro que era a parte técnica, né? Sim. O Alcaraz, eu como torcedor, gosto dele, acho que era um jogador que tinha extremo potencial. E tinha não, né? Ele tem extremo potencial, só que o Felipe Luiz não ia caber no esquema dele. Então ele deixou claro para o jogador, para ele fazer a escolha, ele escolheu ir para a Premier League. Que escolha, né? Você quer ficar aqui no Flamengo ganhando reserva, ou você quer jogar a Premier League? Acho que eu vou para a Premier League. Uma boa escolha de carreira. Aí só tem que ficar claro, que acho que isso todo torcedor do Flamengo também quer saber ainda. Se falou que vai ter uma obrigatoriedade de compra do Alcaraz pelo Everton se ele atingir algumas metas. Mas, que metas? Quais são essas metas? Ninguém sabe. Então a gente não consegue dizer se a negociação é boa ou ruim, porque a gente não sabe exatamente os moldes dessa negociação. E nos primeiros vídeos do Grupo que a gente falou, ainda vai sair muita coisa do Alcaraz, porque os valores da vinda dele para o Flamengo também nunca foram muito claros. A gente sabe que é a negociação mais cara da história do Flamengo, mas a gente não sabe o valor exato também. Né? Então é isso. Então, título da Supercopa Rei, merecido para o Flamengo. O Flamengo fez um jogo de muita imposição. O Botafogo, se você puxar aí para ver os melhores momentos, se você não viu o jogo, você vai ver que foi uma forçação de barra por parte do editor do GE lá, enfim, do canal que você procurar para colocar lances bons do Botafogo. Se você olhar, a primeira finalização com perigo mesmo, aos 33 do segundo tempo, com o suposto Alex Telles. Como diria ali, o falha de cobertura. E é isso. É para comemorar. É para comer chocolate, manda o vídeo do Uruporto pro seu amigo botafoguense para você zoar, mas lembra que ela é uma taça menor, dá para comemorar com ponderação. Exatamente, assim, não é um título que o Flamengo pode fazer. O Flamengo está pronto para a temporada, assim como não é um título para falar o Botafogo vai ser uma merda e não vai ganhar nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ano passado, por exemplo, o São Paulo ganhou do Palmeiras. O Palmeiras não foi muito bem na maioria das competições, mas o São Paulo também não. O Palmeiras foi melhor que o São Paulo. Bem melhor, inclusive, né? Ganhou o Paulista e tudo mais. Agora, então, é apenas um título. É importante, tem que comemorar, mas não vai ditar a temporada por conta dele. Nesse final de semana, inclusive, não teve só Flamengo e Botafogo, né? O Palmeiras, afinal, somos o Uruporco, também jogou muito bem, fez o clássico. Será que é clássico? Acho que não pode falar que é clássico não, né? Quanto o Guarani. Não, agora não. O Guarani é tradicional, mas não é clássico. A gente já perdeu a final de brasileiro para eles, né? Mas que fazer momento. Outros tempos, era outro Guarani, né? Era outros tempos do Guarani. E o Palmeiras fez uma partida que finalmente o palmeirense ficou satisfeito com a temporada. Olha, no último vídeo eu não falei de Palmeiras, né? Porque o Palmeiras não ia jogar a Supercopa, então hoje eu fico muito feliz de falar do Palmeiras de novo. Tem muito Só ficar falando de Flamengo, né? Pelo amor de Deus, não dá.
Tem muito torcedor que fica assim, mas o Palmeiras bateu no Guarani. Mas, pô, a gente perdeu pro Novo Horizontino, a gente empatou com o Noroeste, empatou com o Red Bull Bragantino, que não tá jogando nada, e agora fez 4-1 no Guarani. Ninguém faz 4-1 à toa e poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais, teve gol anulado, teve chance. Eu achei até mal anulado, né? Eu achei que não deveria ser. O goleiro também do Guarani fez uma defesaça no chute do Facundo, entre outros chutes lá. Então, assim, o Palmeiras fez uma boa partida. É lógico que saíram gols do Palmeiras em erros do Guarani, assim como o gol do Guarani saiu num erro do Marcos Rocha, uma displicência do senhor Marcos Rocha, que não deveria ter... Enfim, um jogador profissional não pode tentar dar um passe daquele na defesa. E errar, né? E errar, né? E ainda errar. Então, assim, o que a gente pode falar desse jogo? O Palmeiras vem batendo cabeça com o centroavante, né? A gente fala isso aqui, acho que todo vídeo eu peço um centroavante. Né? Pede um centroavante e quando a gente estava olhando o pré-jogo, que saiu a escalação, a gente trocou mensagem ali e falou, cara, não tem centroavante mesmo. E é isso aí. E eu acho que a temporada, até chegar, se a Tia Leila soltar o dinheiro aí, é isso aí que tem pra temporada e eu acho que o Abel, nesse recorte aqui, comecinho de fevereiro, foi o melhor Palmeiras possível. Exatamente, assim, ele tem que cobrar, e a diretoria por um centroavante? Tem que cobrar, o Palmeiras precisa de um centroavante melhor do que aqueles que tem, porque a gente tem Flaco, ele até falou que o Flaco perdeu 5 quilos de massa magra, que é muito mesmo, né? Para jogador profissional é muita coisa. Exatamente, então assim, isso pode estar atrapalhando, mas os nossos centroavantes são Flaco, Thales, um menino, o Luigi, que pode ser considerado um centroavante, embora tá jogando na ponta, e o Rony. Então, assim, a gente sabe que se o Rony tá no elenco, uma hora ele vai ser utilizado. Ainda estou aqui. E vai dar uma bicicleta. Exatamente. E aí, assim, o quarteto que ele escalou na frente tinha Maurício e Veiga, né, 2 meias, Estevão e Facundo, teoricamente 2 pontas. Então não tinha ali um centroavante. E o Maurício foi o jogador assim, que jogou mais perto da área, gostei muito da movimentação dele. Foi uma partida excelente. Eu acho que talvez do elenco do Palmeiras o que está começando melhor o ano seja o Maurício. Sim. Embora ontem o Estevão tenha jogado muito bem de novo. Sempre joga bem. Fez um gol daquele que é a característica dele, né? Cortou para dentro e bateu, né, na velocidade. O Estevão é craque, né? Eu já tô até com saudade, porque ele vai embora depois do Mundial. Né? Mas assim, é um jogador que o Dorival convoca, não põe para jogar, tá na hora, hein, seu Dorival. O Estevão, ele fez um gol que talvez vai ser uma das assinaturas dele, né? Sim. Aquela arrancada, drible, força e ele não tem medo de finalizar. Como eu fico bravo quando eu vejo um ponta habilidoso que finaliza mal. Não é o caso dele. E eu gostei porque ele jogou mais solto, jogou com mais liberdade. Acho que quando tem o centroavante, ele fica muito preso na direita. Esse jogador bom não pode ficar preso no lugar só do campo. Deixa o menino solto. Exatamente. Com as suas responsabilidades, mas solto para criar, né? Outro que está fazendo uma bela partida também, na verdade está fazendo um belo início de ano, a gente está falando um pouco dele, que é o Richard Rios. Tá jogando muito bem, fez mais um gol ontem, né? O Estevão também fez um gol de cabeça, isso tem que ser dito. O gol do Richard Rios foi o primeiro, né? Ele que abriu. E tudo mais. E aí, cara, a gente tem que fazer um outro contraponto aqui, né? Você assistiu o jogo do Palmeiras por qual emissora? Eu vi pela Cazé TV. Então, eu achei que a Cazé TV pegou pesado na corneta com o Facundo. Injustificado pra mim, não faz sentido. Eu não sei se a percepção ali da galera foi muito diferente, porque o que você via no jogo, com o que foi falado na transmissão, com a repercussão na rede social, eu entendo que a torcida reconhece que ele fez uma partida ok pra boa. Ele não fez uma partida longe de ser ruim. Mas não fez uma partidaça, não. Tudo bem. Mas, pô, se doou, participou do jogo, finalizou, pisou dentro da área. Que o cara, ele tá assim, é o segundo ou terceiro jogo dele como titular. Então, assim, não dá pra exigir que o cara faça uma partidaça. Então, assim, achei que ele foi bem mediano ali, jogou bem e mostrou que pode ser um titular dessa equipe. Então, eu achei, assim, tudo bem fazer uma corneta ou outra, né? Talvez as pessoas esperassem mais dele, não sei porquê, não sei, mas achei um pouco demais a corneta, né? Eu acabei depois vendo um pouquinho por outra emissora, pela Record, e aí a corneta já foi bem menor. E assim, eu acho que o brasileiro, de forma geral, tem muito pouca paciência, né? Então o cara tá chegando num país novo, jogando numa liga que tinha rotação diferente e a gente classifica como bagre com muita facilidade. E não é o caso. Claramente, a torcida do Palmeiras adora falar que qualquer um é bagre. Todo mundo é amendoim. O Hendrick era bagre, o Estevão era bagre. Todo mundo é bagre. Exatamente. Todo mundo é bagre. O flamenguista faz a mesma coisa. E isso, assim, torcedores, calma. Como diria Paulo Nobre, calma. Paulo Nobre. Tranquilidade. Ídolo do Palmeiras. Então,
E assim, o Palmeiras fez uma boa partida, conseguiu um placar que é justo para pouco, né? Podia ter sido mais. O Guarani apresentou pouca resistência, o Guarani não fez uma partida legal e tem clássico agora chegando. Exatamente, tem um clássico na quinta-feira. Você acha que o Palmeiras vem com esse time ou você acha que ele vai ter alguma mudança? Piquerez tá aí na pista, como é que tá? Eu acho que o Piquerez não aguenta 90 minutos ainda, então talvez ele entrou aos 55 do segundo tempo, então jogou ali perto de 40 minutos mais ou menos, então eu não acredito que ele será titular. Aí eu não sei se o Abel vai manter o Vanderlan, que é o menino ainda, sim, ou se vai colocar o Caio Paulista, meu Deus do céu. Mas enfim, eu acho que o time é esse. Acho que a base do time, o quarteto ofensivo eu creio que vai ser esse. Até vi uma notícia agora, né, que o Felipe Anderson e o Rony estavam treinando, mas eu espero que seja no time reserva. Cara, o Palmeiras não consegue desfazer do Rony, é uma novela interminável, mas se ele tá no elenco, vamos utilizar. Ele vai ser utilizado. Não seria o primeiro jogo dele agora como titular no clássico, eu espero que não. Mas assim, ele vai ser utilizado, ele vai entrar na rotação se ele não for negociado. Então, torcedores do Palmeiras, se você quer ver o Rony fora do Palmeiras, espere ele ser negociado. Se ele estiver no elenco, uma hora ele vai ser utilizado, não tem jeito. E o nosso jogo de agora, para a gente poder falar, é o clássico Sansão, na Vila Belmiro. Foi um final de semana bem movimentado, né? Com jogos grandes, com jogos importantes, e o Sansão foi um. Foi um jogo interessante, foi um jogo aí também de 3-1. Com muita chuva também. Muita chuva. A Vila não com a drenagem tão boa, mas eu também acho que o jogo lá não parou, né? Não parou. É. E chamou muita atenção, acho que para abrir esse Santos aí na temporada, a estreia do Tiquinho, né? Sim, jogou muito bem. Jogou muito bem. Tiquinho deu jogo, criou oportunidades, não fez gol e não deu assistência. Por isso que a gente fala, geração só faz score. Não lê só o número, exatamente, não. Vê o que o jogador faz em campo, porque às vezes o penúltimo passe não aparece, o que aparece é aquele tapa para trás da assistência, exatamente, vai aparecer só o gol, e o Tiquinho fez um papel fundamental para o time do Santos, ele apareceu nos 3 gols. Ele apareceu nos 3 gols, no segundo ele dá um tapa lindo pro Soteldo, que clareia o jogo. Acho que foi a participação mais maneira, né? Foi mais maneira. Esse foi massa, quebrou a zaga todinho do São Paulo. Mas no terceiro, você olha ali, ele briga com a Arboleda, e depois o passe que todo mundo elogiou do Pituca pro Guilherme foi nas costas da Arboleda. Porque a jogada iniciou com ele se estapeando com o Arboleda ali no alto, né? O Arboleda forte, nem sei aberta, se foi falta ou não, não verifiquei esse lance com esse ponto, mas gerou um espaço ali, né? Então ele atrai a marcação. Atrai a marcação. E por falar de marcação, campo pesado, o quarteto do São Paulo jogou e... Assim, eu acho que é a percepção que todo mundo tem. Ele vai funcionar em alguns momentos, mas não é todo jogo. Exatamente. Eu acho que o jogo do final de semana não era o jogo para o quarteto. Talvez para alguns jogos, onde, por exemplo, você vai exigir um pouco mais de perna para o Oscar, ter que voltar para marcar, isso aí ele não vai conseguir te entregar. Não vai entregar. O São Paulo, esse quarteto é muito criativo. O Lucas fez o gol, né? Ele que abriu, né? O São Paulo saiu no passe do Caleri. No passe do Caleri, saiu na frente. Mas o Santos, conforme o jogo foi passando, o Santos foi se impondo, né? Exatamente. E o Santos ainda tem o acréscimo de um tal de Neymar, que vai estar para estrear, né? Só um jogadorzinho aí. Então o Santos vai crescer, o Santos vai dar mídia. A gente tinha falado muito no começo, né, que o Cruzeiro ia ser um time muito falado por conta das suas contratações badaladas, mas é o Neymar. E o Santos vai dar muito o que falar. Vamos ver se ele vai jogar. Já tem a expectativa dele estrear durante o meio da semana. Eu não tô confiante, tá? Acho que o Neymar não estreia agora no meio da eu ouvi o que a mídia está transmitindo aí, que ele quer jogar. Mas a gente tem que aguardar para ver se o técnico também quer que ele jogue já de cara na quarta-feira. Exatamente. Ele vai fazer o quê? Um treino? Não sei. É complicado. Então o Campeonato Paulista vai avançando, ele vai ter muito jogo para jogar, então... Eu esperaria ver o Neymar mais inteiro, mas ver o Neymar sempre vai ser divertido, sempre vai ser mídia, vai ter cobertura do Ouro Porco aqui do que o Neymar aprontar durante o ano aqui no futebol brasileiro, e a gente vai trazer para você sempre que puder. O Neymar resolveu voltar exatamente no ano que o Ouro Porco começou, né? Será um sinal? É coincidência? Só o tempo dirá. Se você chegou até aqui e gosta do conteúdo do Ouro Porco, deixa o like, compartilha, manda para um amigo. Vamos chegar aí aos 300 inscritos, aos 400 inscritos. Ajude o Ouro Porco a crescer. Nós temos também o X, nós temos o TikTok. Então compartilhe o nosso conteúdo.
e zoa o seu colega botafoguense, porque hoje é dia, porque daqui a pouco vai chegar as rodadas do final de semana, a gente vai perder, então não perde a oportunidade de zoar o seu colega, porque muito da graça do futebol, muito da gente tá aqui, é pra gente poder dar argumento para você zoar o seu colega sempre que possível, sempre na amizade, sempre sem perder a esportiva. Dito isso, valeu!